Nesse vídeo eu vou explicar para você absolutamente todo o passo a passo que você precisa saber para poder calcular o seu imposto de renda em ações. E muitos investidores ficam perdidos e acham que é uma coisa complicada, mas a verdade é que não é. Aproveita aí, já se inscreve no canal, deixa o seu like, você vai receber aulas de como cuidar do seu imposto de renda na bolsa de forma correta para deixar o seu CPF protegido e, claro, pagar o mínimo de imposto possível. Vamos lá então. Eu vou ensinar para você os 9 passos que você deve fazer todos os meses para poder estar em dia com a Receita Federal e não ter problema no seu CPF. Afinal de contas, a gente está investindo na bolsa para ganhar dinheiro e não para pagar multa para a Receita Federal, não é verdade? E no final do vídeo eu vou mostrar para você também uma planilha que você pode usar para controlar os seus investimentos, que faz esses 9 passos automaticamente para você, a planilha carteira. Então vamos lá, vamos começar. Então, o primeiro passo para você apurar seu imposto de renda em ações é você separar as suas operações swing trade e as suas operações day trade. Por quê? Porque essas operações elas têm alíquotas de imposto de renda diferente. Os lucros day trade são tributados em 20%, enquanto que os lucros swing trade são tributados em 15%. Nesse vídeo, a gente vai focar mais nas operações swing trade, mas se você procurar aqui no canal do IR Blindado, você vai achar também uma aula sobre IR em day trade. Bom, Diego, qual a diferença do swing trade para o day trade? O swing trade ele acontece quando as operações de compra e venda são feitas em datas diferentes. Então, se você comprou as ações num dia e vendeu as suas ações no outro, você fez um swing trade. Passo número 2 é você ter o preço médio das suas ações calculado. Ok? Você precisa saber exatamente qual foi o seu preço médio. O que é o preço médio? O preço médio é como se fosse um valor único de quanto que você pagou pelas ações que estão na sua carteira. Então vamos supor que você fez uma compra, você pagou 10, outra compra você pagou 15, outra compra você pagou 20. Na hora que você vai vender, qual preço você usa para apurar o seu resultado? Bom, por isso existe o preço médio. O preço médio, ele pega todo o dinheiro que você investiu até hoje naquelas ações, na sua carteira, incluindo seus custos operacionais. Os custos operacionais são taxas de corretagem, emolumentos, taxa de liquidação, todas as despesas que vêm discriminadas ali no cantinho da sua nota de corretagem. Essas despesas elas devem ser consideradas no preço médio. Isso é muito importante, muito investidor esquece de incluir os custos operacionais no preço médio e paga mais IR do que poderia. Vou dar um exemplo para você. Imagina que você comprou 100 ações e pagou R$ 10 em cada uma, ou seja, você investiu R$ 1.000. Seu preço médio é 10? Não, porque você precisa considerar os custos operacionais. Imagina que você teve aí entre taxa de corretagem, emolumentos, etc., mais R$ 15 de despesa na nota de corretagem. Então o total que você investiu nessas ações foi R$ 1.000,15. Ou seja, você vai pegar 1.015 e dividir por 100. Vai dar R$ 10,15 o preço médio de cada ação. Quando você for vender, se você vender por menos do que R$ 10,15, você vai ter um prejuízo, tá? Por isso que o preço médio é muito importante. Toda vez que você faz uma compra, você precisa atualizar o seu preço médio. Quando você faz uma venda, o seu preço médio não muda. Porém, quando você faz uma venda, o seu estoque, ele muda, né? Vai diminuir a quantidade de ações que você tem na carteira e você vai apurar um resultado em cima daquela venda. Pode ter sido um lucro, pode ter sido um prejuízo. Muito bem, uma vez que você tem o seu preço médio apurado em cada uma das ações na sua carteira, chegou a hora de você apurar o seu resultado. E esse resultado é exatamente o passo 3. E você vai pegar o valor total da sua venda e vai descontar desse valor a quantidade vezes o seu preço médio. Dessa forma, você vai encontrar a diferença de por quanto você vendeu menos por quanto você comprou. Essa diferença vai ser o seu resultado, ok? Cada venda que você fizer vai ter um resultado diferente. Então, uma vez que você apurou o resultado em cada uma dessas vendas, a gente está pronto para ir para o passo 4. Que é justamente encontrar o seu resultado mensal. Você vai descobrir se no mês você teve um resultado total, somando o resultado de todas essas operações do mês, se o resultado total foi positivo, se você teve lucro, ou se foi negativo, se você teve um prejuízo. Se você teve um prejuízo, você meio que pode parar a sua apuração por aqui, porque você não vai ter que pagar IR. Mas é fundamental que você anote aí quanto foi esse prejuízo para poder compensar nos meses seguintes. Tem uma aula inteira aqui no canal que eu falo sobre compensação de prejuízo, dá uma olhada lá. Passo 5 é quando você vai descobrir se você está isento. Então no passo anterior,
você descobriu que você teve um lucro, mas não necessariamente você vai ter que pagar imposto de renda, porque pode ser que você esteja isento de pagar imposto de renda neste mês. Diego, e como eu vou descobrir se eu estou isento? É muito simples. Você vai somar o total das vendas de ações no mês. Você vai pegar todas as vendas de ações que você fez naquele mês. Se esse total for superior a 20 mil, você não está isento. Porém, se esse total for inferior a 20 mil, parabéns, você está isento e não precisa pagar imposto de renda sobre seu lucro. Também tem uma aula aqui no canal onde eu ensino como aproveitar ao máximo a isenção de imposto de renda em bolsa de valores. Dá uma olhada lá. A isenção tem duas coisas muito importantes que você precisa saber. O total de vendas, não importa se a venda de ação foi swing trade ou day trade, ok? Essa venda tem que ser considerada e somada. É o total de venda de ações, não importa o tipo de operação. E outra coisa é que a isenção é tudo ou nada. Se você vendeu 20.005 reais, ou seja, ultrapassou ali por 5 reais a mais, você já vai ter que pagar imposto de renda em cima de todo o seu lucro no mês. Então, não erra e não ultrapassa a isenção mensal, a menos que você saiba realmente o que você está fazendo. Passo número 6. Agora que você já sabe que você teve lucro e que você não está isento, você ainda pode não pagar imposto, ou pelo menos pagar menos imposto, se você tiver algum prejuízo em swing trade para compensar. O que isso quer dizer? Se você teve uma perda com swing trade em meses anteriores a esse mês que você está fazendo essa apuração, você pode descontar do lucro que você teve esse mês esse prejuízo acumulado. Se o prejuízo for maior do que o seu lucro, você não tem que pagar nada de R, tá? O seu lucro foi todo compensado. Agora, se o seu prejuízo for menor do que o seu lucro, ainda vai sobrar uma partezinha do seu lucro em que você vai ter que pagar IR sobre ele. O que nos leva ao nosso passo número 7, quando você finalmente encontra qual é o seu imposto de renda devido no mês. Esse saldo tributável que você não descobriu que não está isento e que não tem prejuízo para compensar, você vai aplicar a alíquota de 15% em cima dele, ok? Então, se o seu saldo tributável fosse de R$ 1.000, você tem que aplicar a alíquota de 15% e tem R$ 150 de IR devido. Muito bem, já sabe que você está devendo esse valor. É esse valor que você tem que botar na DARF? Não. Ainda tem o passo número 8, antes da gente chegar nessa etapa. O passo número 8 é você descontar o IRRF do imposto devido. Veja que se você está devendo aquele 150, não quer dizer que você precisa pagar esse 150, porque uma partezinha disso você já pagou. É o famoso dedo duro, ou imposto de renda retido na fonte, que vem discriminado na sua nota de corretagem. Esse valor é como se fosse um adiantamento do imposto de renda que você tem que recolher, que a Receita Federal fica sabendo ali com base no total de vendas que você teve no mês, ok? Então você vai descontar do valor que você encontrou do imposto de renda devido, quanto você já pagou em imposto de renda retido na fonte. E aí sim a gente chega no nosso passo número 9, quando você vai finalmente entrar no Cicalc Web e gerar o seu DARF e fazer o pagamento. Lembrando que esses 9 passos você tem que fazer todos os meses, ok? Independente de ter lucro tributável, que você vai ter que gerar o DARF, ou independente de ter prejuízo, você precisa descobrir quanto foi para poder compensar nos meses seguintes. Agora que você já entendeu esses 9 passos e como funciona, eu vou mostrar para você uma forma de você fazer isso mais automática, uma planilha que faz todos os passos para você. Então essa aqui é a planilha carteira e eu vou mostrar para você como que os nossos 9 passos funcionam com essa planilha. É uma planilha online que faz toda a apuração do seu imposto de renda em ações. Então lembra do passo número 1? Separar suas operações entre day trade e swing trade. A planilha faz exatamente isso. Nessa coluna ela vai separar aqui os seus resultados day trade e separar os seus resultados swing trade. Lembra do passo número 2, apurar o preço médio? A planilha também faz isso. A cada nova compra, ela atualiza aqui o meu preço médio nessa coluna, considerando os custos operacionais. Esse valor aqui já considera as despesas que eu tive na nota de corretagem. E a cada venda que eu realizo, deixa eu fechar aqui, a cada venda que eu realizo, o meu resultado é calculado com base no preço médio. Ok? Então aqui a planilha já calcula para mim meu resultado por operação, seja prejuízo ou seja lucro. Depois, encontrar o resultado mensal.
Aqui na aba IR mensal, a planilha vai trazer para mim o meu saldo em cada um dos meses em swing trade, ok? Não teve operações day trade, senão o saldo estaria aqui também. Então, em fevereiro eu tive um prejuízo, certo? Que foi acumulado aqui na coluna prejuízos a compensar. Em março eu tive um lucro isento, então esse prejuízo ele não compensa lucro isento, tá? Ele continua aqui para ser compensado e não tive que pagar DARF em cima desse lucro. Abril eu tive um outro prejuízo. Em maio tive lucro novamente, mas foi um lucro isento. E em julho eu tive um lucro que foi lucro tributável. Olha só, eu passei aqui por R$175, passei dos 20 mil, vou ter que pagar IR sobre todo esse lucro aqui. Acontece que eu tinha prejuízos acumulados para compensar, que eram maiores do que esse lucro. Então, abati aqui desses 5.895 de prejuízo, abati o meu lucro e ainda sobrou 1.036. Dessa forma, não tive que pagar nenhum DARF aqui nesses meses. Se eu tivesse que pagar o valor exato do DARF, ia aparecer aqui, já descontando o IRRF que eu recolhi, ok? Essa é a planilha carteira. Eu vou deixar o link aqui embaixo desse vídeo, caso você queira testar, liberar seu acesso e fazer os 9 passos como eu ensinei nesse vídeo de forma automática. Se você gostou desse vídeo, se inscreve aqui no canal, deixa seu like e, claro, se você ficou com alguma dúvida, pergunta aqui nos comentários que eu vou te responder, ok? A gente se vê no próximo vídeo.